Olá, pessoal. Aqui é o Eugênio do Foto em Pauta. Nós agora vamos fazer uma campanha para apoiar o João Maia, o fotógrafo cego, rumo a Tóquio. Ele vai fotografar as Paralimpíadas em agosto, setembro desse ano e vai contar essa história de como é fotografar tendo praticamente visão nenhuma, como é viver da fotografia, como é curtir fotografia, como é aproveitar dessa fotografia que ele ama desde antes de ficar cego e conseguir realizar os sonhos, né? Eu acho que é uma lição de vida para todos nós. Vamos acompanhar e vamos assistir o vídeo que a gente gravou com ele. Obrigado, João. Que é um prazer estar aqui, é a oportunidade para falar para todos os seus seguidores do Foto em Pauta. Bacana. Bom, João, acho que você já é, digamos, uma celebridade entre os fotógrafos, você já é conhecido, né? Você tem uma rede social ativa, você participou de programas de televisão, está sempre na mídia, mas não custa apresentar você e pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco dessa sua trajetória na fotografia. Perfeito, meu querido Eugênio. Vamos lá. Antes de tudo, eu vou me descrever para as pessoas cegas, né, e com baixa visão. Sou João Maia, eu tenho 46 anos, sou negro, tenho cabelos crespos ondulados, olhos amendoados, castanhos claros, nariz médio, lábios grossos, rosto redondo. Estou trajando uma camiseta vermelha da fotografia cega, né? Um quadrado verde, um mangá meu segurando uma câmera, escrito em cima Paralimpíadas em azul, embaixo Tóquio 2020/2021. E na escrita em japonês, fotografia cega. No segundo plano eu tenho uma TV e o símbolo da fotografia cega. Bom, Deixa eu me descrever então aqui também, né? Aproveitar a onda. Eu sou o Eugênio Sávio, né, aqui do Festival de Fotografia de Tiradentes, do Foto em Pauta. Eu sou branco, tenho 54 anos, cabelos grisalhos, estou falando aqui com um fundo branco, uma parede branca, e trajando uma camiseta cor bonina, uma camisa polo. Eu queria saber primeiro se você, antes de ter esse problema de deficiência visual, já fotografava ou se você passou a fotografar depois dessa deficiência. Como é que foi a fotografia na sua vida? Que momento que ela entrou na sua vida? A fotografia ela entrou naquela fase mais linda da vida, na adolescência. Um irmão meu, morando aqui em São Paulo, me presenteou uma câmera compacta de plástico. Eu sou daquela época, né, Eugênio? Nasci em 1974, sou da época dos filmes, então despertei para a fotografia nessa época. Eu tinha lá meus 14 anos de idade. E aí, o que eu fazia, Eugênio, para conseguir material? Na minha cidade não tinha curso de fotografia, uma cidade pequena No no Piauí interior ainda, né? do Piauí, a 625 quilômetros, Eugênio, da capital. Então, o que eu fazia? Eu escrevia para Kodak, Fujifilm, sabe a bula? Escrevia lá, o pessoal me mandava material assim que eu alimentava o meu conhecimento. Também tinha um amigo da minha idade, que o pai era fotógrafo, o pai dele morreu, e ele assumiu o ofício da fotografia, né? A profissão. E a gente conversava muito sobre fotografia. Depois, no ensino médio, eu estudei numa escola técnica federal, de período integral na minha cidade, e lá um professor meu, que em memória, ele não está mais presente, era apaixonado pela fotografia. E aí, quando eu tinha um tempo livre na escola agrícola, eu ia conversar com ele sobre fotografia. Então, a minha bagagem fotográfica, ela começa aí, na minha adolescência, a minha paixão. E independente, Eugênio, do lugar que você mora, do lugar que você nasceu, quando você ama determinado coisa, quando você gosta, como eu gosto de fotografia, como eu tinha essa paixão na minha adolescência, eu ia e procurava tanto informação escrita como informações oral, Eugênio. Então, isso que me trouxe essa bagagem na adolescência. No momento que eu concluo meu ensino médio e técnico, a única opção que eu tinha naquele momento era viajar para o estado de São Paulo, como qualquer outro imigrante. Quantos imigrantes, né, nordestinos vieram para São Paulo para construir, né, e desenvolver essa cidade que a gente chama de Selva de Pedra.
Eu fui um desses nordestinos, em 1995, no final de 1995 para 96, eu saio do Piauí, da cidade de Bom Jesus, e venho para São Paulo. Aqui em São Paulo eu já tinha 4 irmãos morando, então eles me deram todo o apoio, todo o suporte. Aí eu tive a oportunidade, continuei fotografando. O meu hobby era a fotografia, né, nesse período. Então a minha paixão era isso. Então todo o dinheiro que eu conseguia, Eugênio, era para comprar filmes e câmeras. A minha primeira câmera foi uma Zenith. O meu primeiro salário, sendo carteiro, foi o meu primeiro concurso público que eu fiz na minha vida e passei. Então o meu primeiro salário foi uma Zenith. Depois eu tive Canon. A minha primeira Canon digital, não sei se você lembra, a A70, eu comprei com muito esforço, graças às caixinhas do final do ano. Consegui comprar a A70. Aí eu tive... Como funcionários do Correio, né? Funcionário dos Correios. Na época, como funcionário do Correio, eu enxergando, sempre mantive meu hobby, fotografando. Nunca parei de fotografar. Bom, chegou um determinado momento da minha vida, aos 28 anos, em 2004, eu fui acometido pela almoveite bilateral, uma inflamação em alto grau que destrói todo o olho. Depois dessas sequelas que a inflamação passa, a gente vê o que a gente pode fazer. Então, eu fiz cirurgia, no caso, descolamento de retina. Fiz uma cirurgia, mas não tive sucesso. Aí, o meu olho direito, ele é totalmente zerado, eu não enxergo nada. Nem presença de luz. No olho esquerdo, eu tive uma lesão no nervo óptico. Por isso que eu tenho uma baixa visão. A minha baixa visão é tão baixa que os médicos, eles medem minha visão através dos dedos, por isso que é chamado visão conta-dedo. Até 1,20 m, eu tenho uma percepção do movimento de 1 ou 2 dedos totalmente desfocado. Eu quero deixar bem claro, eu não tenho foco minha visão. Então, quanto mais distante o objeto, a pessoa está de mim, aí que eu não... Sabe, tudo se funde, eu não vejo nada. A minha visão é chamado conta-dedo. Bom, esse processo aí de perder a visão, de começar tudo do zero, quer dizer, eu tive que aprender a andar com a bengala longa, eu tive que aprender a escrever de novo, que seria a escrita braille, aprender como viver numa casa sozinho, tudo isso, Eugênio, a gente chama isso de reabilitação. Oi? Mais ou menos por volta de 30 anos, isso. Isso, por volta de 30 anos. Tudo isso chama-se reabilitação. Eu preciso passar por um processo de reabilitação para quê, Eugênio? Para poder começar uma nova vida. Uma das coisas principais que eu quero deixar aqui registrado é que toda pessoa com deficiência, quando passa por esse processo, essa ruptura na vida, ela precisa se aceitar, Eugênio. E eu me aceitei como uma pessoa com deficiência visual. E isso que tornou muito mais fácil a minha vida hoje. Hoje eu moro sozinho numa casa. Eu tenho autonomia de ir no supermercado, no açougue, na farmácia, utilizar o transporte público, resolver todos os problemas da minha casa. Viajo para fora do país, já viajei, fui ministrar palestras de oficina de fotografia cega lá no Chile, fui sozinho. Viajo o Brasil, dando minhas palestras, minhas oficinas, com total autonomia. Isso é muito importante, Eugênio. Então, assim, e tem uma outra questão que eu li sobre você, que você também passou a praticar esporte, né? Já depois da deficiência. Hoje adulto. Que o levou também à fotografia esportiva. Você praticava quais esportes? Eugênio, o esporte ele transformou a minha vida. Tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao esporte. Eu nunca tinha praticado esporte quando era, vamos dizer, normal, quando eu não tinha uma deficiência, né? Depois que eu fiquei deficiente visual, é que eu vim praticar esporte. Então, eu experimentei natação, corrida de rua, fiz muito tempo corrida de rua, com guia. Depois, eu fui para o atletismo, aí fiz prova de 100, 200, 400, 1.500. Mas aonde que eu me encontrei no esporte, Eugênio? Foi no arremesso de peso e lançamento de dardo de disco. E as provas que eu mais me dei bem no circuito caixa, nos regionais aqui em São Paulo, foi o arremesso de peso e o lançamento de dardo. E aí, nisso, você viu gente fotografando ali e falou, também quero fotografar aqui o esporte, foi isso?
Olha, eu vou te contar como é que começou essa relação da fotografia e o esporte. Como é que você voltou para a fotografia, né? Voltou Então, para a como é que eu voltei para fotografia. a fotografia? Eu continuei fotografando mesmo depois que eu fiquei deficiente. Eu entendi que a fotografia era uma forma, uma dessas formas de eu me comunicar com as pessoas, uma dessas formas, era uma terapia, resumindo. A fotografia, nesse caso, quando eu fiquei deficiente, foi uma terapia. Foi uma forma de não me deixar triste, uma forma de eu não entrar em depressão. Então, continuei fotografando. Eu conheço tudo, Eugênio, na minha câmera. Cada botão, para que serve, porque essa é a necessidade que uma pessoa cega ou com baixa visão, ela tem que conhecer seu equipamento. E aí, Eugênio, eu percebi nas minhas competições, quando eu participava, que, exemplos, o Comitê Paralímpico Brasileiro só tinha um fotógrafo, Eugênio. Isso lá em 2008. E aí eu comecei a fotografar os meus colegas em competições. Só que chegou um momento, Eugênio, que eu falei, não, parei com o esporte e falei, não, vou me dedicar exclusivamente à fotografia. E aí eu fiquei, você não tem noção como eu fiquei feliz a primeira vez que eu recebi aquele colete de fotógrafo escrito imprensa. Eu pulava, meu coração batia acelerado. Porque antes, Eugênio, eu não sabia o que caminho chegar para conseguir a licença para fotografar dentro de um evento, né? E aí, quando eu descobri que era possível, e aí o pessoal já me conhecia, foi maravilhoso, cara. Você estar ali do lado de grandes fotógrafos, eles fazendo o seu trabalho. Eu me lembro de uma coisa bastante engraçada, Eugênio. Todo mundo, quando me vê fotografando, hoje eu tenho grandes amigos aí na fotografia, e eu me lembro que o Alexandre Urk, acho que você deve conhecer o trabalho dele. Incrível. Queridíssimo. Ele estava lá fotografando na pista de atletismo, e me lembro que nessa época foi no Ibirapuera, Eugênio. E aí ele me conheceu lá. E aí ele, depois de um tempo, ele falou, João, primeira vez que eu vi tu fotografando, eu fiquei curioso, rapaz. Eu queria tanto ver tua câmera, ver o que é que você tinha feito de registro. Eu digo, cara, o que você não pediu? Então, assim, as pessoas têm essa curiosidade. Quando me vê fotografando, elas querem ver ali como é que é minhas fotos. Então, eu vi essa lacuna no esporte. Eu pensei, sabe, Eugênio, aqui é o local onde eu posso exercer um trabalho com dignidade, onde eu posso, de alguma forma, empoderar as pessoas com deficiência, dar vez e voz. Por quê, Eugênio? A gente não vê muitos fotógrafos de esporte. Você sabe que é poucos. E esses poucos que tem, poucos são especializados em esporte paralímpico. O CT Paralímpico hoje aqui em São Paulo é um dos lugares mais importantes para o esporte de paratletas, de alto rendimento. E aquele espaço, Eugênio, você pode registrar, quando tem competições oficiais, muitas modalidades. Entendeu? Você pode fotografar natação. Eu já tive o prazer de fotografar Daniel Dias, nosso melhor atleta, para-atleta de alto rendimento da natação, que só traz medalhas e medalhas de ouro. Medalhista, né? Um campeão, medalhista, né? mais importante. Então, aí você tem a oportunidade de fazer a natação, você tem a oportunidade de fazer todo o atletismo. Então, e quando acontecem outras modalidades, basquete em cadeira de roda, goalball, futebol de 5, então é um lugar mágico para quem gosta de fotografia e gosta, né, de fotografar. Você tem alguma preferência, algum esporte que você prefere fotografar? Eugênio, o atletismo ele é emocionante, cara. As provas de velocidade, os arremessos, os lançamentos, o salto, a natação. E você vai com alguém que te acompanha ou só pelo som você consegue definir a hora do clique? Olha, eu fui atleta, então cada prova, eu conheço o tempo dessa prova, eu conheço como o atleta se comporta, isso é muito importante. Eu acho que qualquer profissional, Eugênio, quando ele trabalha numa área, ele tem que conhecer o que ele está fazendo, ele tem que saber, ele tem que estudar, né, Eugênio? Eu acho que qualquer fotógrafo, ele só pode alcançar o ápice da sua profissão, ele só pode alcançar respeito quando ele faz um trabalho digno, um trabalho sério. Então, assim, eu sou um fotógrafo sério? Sou, mas eu tenho que entender que esporte eu vou fotografar, como é que funciona esse esporte. Então, assim, sempre com a modalidade que eu não conheço, eu procuro estudar.
Então, assim, qual é o tempo de fazer o clique? É o tempo da somatória de tudo, de toda essa bagagem que eu tenho. Vou explicar para você agora. Vamos imaginar aí uma prova de 100 metros de velocidade. Vamos imaginar aí que nessa prova nós temos atletas com deficiência visual e seu guia. A partir do momento que eles estão lá no bloco, eles se preparam e o juiz da prova dispara, né, aquela arma lá com aquele som estupi que dá início à prova, eu tenho uma saída de bloco, eu tenho 50 metros, eu tenho 25, 50, 75 e 100 metros, ok? Uhum. Quando é que eu percebo que é a hora de eu fazer esse clique, Eugênio? Quando eu percebo os torcedores, certo? A galera começa a gritar, porque ali quando você tem um atleta pelo som da toda a arquibancada começa a vibrar e você vê que o atleta está ultrapassando ali, porque quando um atleta chega próximo do outro e ficam ali, sabe? Um vai primeiro, outro segundo, e aí a galera começa a gritar. Ali que eu sei que é um dos momentos corretos. Então, eu vou escolher, Eugênio, se eu vou fotografar quando o atleta está em 50 ou em 75 metros, ou quando ele vai, antes dele dar a passada para ultrapassar a linha de chegada, ou depois que ele ultrapassa a linha de chegada, que muitas vezes os atletas jogam os braços, as mãos para o alto, choram. Então, eu tenho que escolher qual expressão que eu quero fazer, qual registro que eu quero fazer. Ou aquela imagem, Eugênio, quando o atleta está flutuando, quer dizer, que ele está com os dois pés suspenso. Então, a fotografia de esporte, ela é difícil, por quê? Porque ela é rápida. Uma prova dessa, Eugênia, os bons atletas fazem abaixo de 12 segundos. Então, eu tenho 12 segundos para fazer esse registro. Por isso que eu preciso de equipamento profissional, que tenha muitos pontos de foco. O meu sonho de consumo é um DX Mark II. Se alguém estiver assistindo esse programa e quiser fazer a doação, eu vou ficar muito feliz, principalmente se for a Canon. A 1DX Mark II é a câmera que tem mais ponto de foco, Eugênio. Então eu, como um fotógrafo cego, não vou perder, cara. Eu não vou perder uma foto desfocada. Entendi. Porque a tecnologia está aí para nos auxiliar. Aí você perguntaria, mas João, como é que você faz foco? Eu faço foco pelo som de foco da minha câmera. Porque eu não vou saber quando a câmera está em foco. Visualmente. Eu ouço o som de foco. Aí, né, e tem as configurações, os ajustes, o iService, que acompanha o movimento e acompanha o foco. Né? E é isso que me dá a certeza de que eu estou fazendo o registro correto. Mas nessas provas nacionais e internacionais, Eugênio, eu levo um assistente, cara, de preferência que seja um fotógrafo. Porque, assim, qualquer dúvida que eu tiver, ele vai falar, João, vou te dar um exemplo aqui. Eu estou lá com minha 70-200. Você sabe que tem a questão da distância focal, a questão se eu quero com estabilidade ou sem estabilidade, que eu vou ligar ou desligar. Então, aqueles botões ali, eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que confirmar com o meu assistente. Olha, o foco está automático? Tá. Porque o que aconteceu uma vez, Eugênio? Eu estava fotografando, alguém mexeu na minha câmera, um amigo, fotógrafo, e ele fez a foto no modo manual, com foco manual. Só que ele não me avisou. Quando eu peguei minha câmera, eu comecei a fotografar, e as fotos saíram o quê? Tudo desfocada. Por quê? Porque o foco não estava automático. Então, assim, eu preciso, antes de fotografar, fazer um check-out. Eu tenho que checar tudo. O foco automático, as configurações, vamos fazer na manual? Vamos. Então, vamos o quê? A velocidade vai ser quanto? O ISO vai ser quanto? A abertura do diafragma vai ser quanto? O balanço de branco vai ser quanto? Vamos fazer a fotometria? Vamos. Então, a gente faz um check-out antes de começar a trabalhar, conforme a condição de luz que a gente vai ter naquele momento. E depois escolher as imagens. Você pede alguém para te ajudar também. Sim, sim. Hoje eu tenho um grande parceiro, que é o Maguchi, um grande amigo, fotógrafo, que vem aqui na minha casa, senta aqui de frente ao computador, nós dois, e vamos discutir. E o bom, Eugênio, é que assim, eu faço algumas fotos, ele fala, João, que foto é essa, cara? E aí, isso para mim é mágico, é lindo. Vocês vê outro profissional dizer, que imagem é essa, cara? Como é que tu conseguiu fazer essa foto? Aí eu, só para a gente descontrair, eu digo, de olho fechado.
A gente começa a rir, entendeu? Mas é isso. E aí a gente edita junto, ele falou, ó, eu vou fazer esse corte aqui, porque esse corte aqui vai valorizar mais a sua imagem. E nessa imagem aqui eu não vou mexer em nada, tá tudo harmônico, a luz, as cores. Então é assim que eu edito as minhas imagens, com outro amigo do meu lado, discutindo, conversando, e claro, tomando um café, um suco, ou uma cerveja, entendeu? Bom, gente, quem quiser depois ver também as imagens dele, vai estar no Instagram, que eu vou colocar aqui, Fotografia Cega, no site, Fotografia Cega. Agora, João, eu quero falar desse projeto seu aí, né, essa grande sonho que você está na beira de realizar e precisa do apoio de todos que puderem para ir a Tóquio. Como é que está essa situação de Tóquio, né? Teve a frustração de que não aconteceu o ano passado, mas tudo indica que vai acontecer este ano, a gente está torcendo para isso. Como é que está o seu planejamento? Primeiramente, eu quero te agradecer, querido Eugênio Sávio. Você se lembra quando você me ligou e falou assim, João, eu quero te ajudar para você ir para o Japão? Eu não me esqueço dessa frase. Pessoas como você, Eugênio, que estão me ajudando nessa caminhada. Pessoas que amam fotografia. Eu estou muito feliz, cara, tá aqui participando desse programa, Foto em Pauta, porque como é bom conversar com alguém que ama a fotografia, que gosta da fotografia. Então, o projeto Fotografia Cega, rumo às Paralimpíadas de Tóquio, que é o 4 sentidos de uma visão, precisa angariar fundos para custear o quê? As passagens, a alimentação, a hospedagem. Uhum. E a gente ainda tem um projeto dentro dessa viagem que vamos escrever um livro contando a minha história como fotógrafo cego, mas esse livro não vai ser normal, igual aos outros livros, Eugênio. Por que sempre o custo para as pessoas com deficiência é maior? Porque um livro em braille é caro, Eugênio, para se mandar fazer. Um livro em audiobook, você também tem que... vai ter que ter uma pessoa para gravar a voz. Um livro digital, ele tem que ter aquele formato para que as pessoas possam ter acessibilidade para acessar. E o livro que tem braille e letras também é um livro inclusivo. Então, eu quero reunir tudo isso, Eugênio, no meu livro, para que todas as pessoas com deficiência tenham acesso ao meu livro. Outro projeto que está junto dos 4 sentidos de uma visão é uma exposição fotográfica. Você, como curador, você, como um homem que respira fotografia, sabe que uma exposição é cara, dependendo do material, do tamanho das imagens, de toda uma produção que se envolva, que é envolvida para se construir, pensar e apresentar uma exposição. Só que uma exposição com acessibilidade, Eugênio, é muito mais cara. Por quê? Porque eu tenho que ter foto em alto relevo. É caríssimo. Poucas pessoas no Brasil detêm isso e é caro. Outra coisa, o braille a gente vai ter que usar, letra ampliada e audiodescrição, que eu vou ter que contratar uma empresa para fazer isso. E não é barato. Então, muitas vezes, Eugênio, eu sei que você como produtor, você como curador, quando alguém fala assim, vamos colocar acessibilidade, e aí muitas vezes você pensa, e o custo? Mas eu quero que daqui para frente, Eugênio, você não pense no custo. Você pense, quando você tiver um projeto nas suas mãos, pela Lei Rouanet, pela uma lei de incentivo, qualquer financiamento público que possibilite montar um projeto, coloque acessibilidade. Por quê? Porque a gente vai incluir, de fato, as pessoas com deficiência, e principalmente as visuais. Como é bom a gente ter o contato com as imagens de um Cartier-Bresson, de um Sebastião Salgado, de um Araquém Alcântara. Então, cara, as pessoas que amam fotografia como eu e são pessoas com deficiência visual se sentem muito felizes quando têm a oportunidade de ir no centro cultural, de um museu e sentir a fotografia na ponta dos dedos, pelo tato. E isso é incrível, é mágico. Por quê? Pensa só, Eugênio, somos deficientes. A gente vive, a gente tem uma vida normal, e tudo isso que está envolvendo a gente, as coisas, os objetos, a natureza,
A gente vê, só que a gente vê de outra forma. A gente vê com sentidos, com audição, com olfato, com tato. E por que não incluir no nosso roteiro a fotografia? Por que não incluir no nosso roteiro de vida a visita a museus, a gente ter essa oportunidade de consumir obras de arte, consumir a fotografia? Quem que não ama ver uma fotografia e ficar ali contemplando horas e horas aquelas imagens? Eu acho que esse é o meu papel, Eugênio, como fotógrafo cego. Militar em prol da acessibilidade em exposições fotográficas. Porque hoje, Eugênio, a gente tem a possibilidade do código QR, aí eu coloco a audiodescrição na imagem, eu chego lá, encosto o meu computador, o meu celular, eu consigo ouvir a audiodescrição. Então, existem outras formas, Eugênio, de colocar acessibilidade de uma forma mais barata. Uhum. Por quê? Porque assim a gente dá oportunidade para que mais pessoas possam frequentar os espaços culturais, museus, centros culturais, galerias, e respirar um pouco desse universo maravilhoso que é a fotografia. Muito bom, João. Eu quero dizer aqui que a gente está também aproximando, né? A gente está no Foto em Pauta com essa ambição de aumentar a nossa acessibilidade, de trazer essa fotografia que a gente produz, os eventos, as exposições, as palestras, também para esse público, e estamos conversando, e a gente pretende, né, no breve, fazer já algum conteúdo com audiodescrição no nosso site. A gente está com essa pretensão de aproximar, e o João tem sido aí um consultor para a gente, estamos juntos aí nessa batalha. Estou bastante entusiasmado com esse desafio nosso, um amadurecimento do Festival de Fotografia de Tiradentes, um amadurecimento de todos esses projetos que eu tenho tocado aí já há mais de 10 anos. Agora, se tudo der certo, e acho que vai dar, com também uma parte acessível a quem tem essa baixa visão, a quem tem essa dificuldade. Quero registrar aí que esse é um compromisso nosso aqui do Foto em Pauta, de abrir os olhos mesmo para essa questão que é tão cara para nós, que é a gente trabalhar com todos os públicos possíveis. Então, fiquei muito feliz aí da gente se conhecer, da gente se aproximar, de alguma forma contribuir para essa sua viagem, que é uma viagem que é um sonho não só seu, mas acho que de todos os fotógrafos, não só de que todos sonhamos em ir, mas sonhamos que você vá também. Eu acho que muita gente vai acabar colaborando com isso aí. Quero te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje aqui. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Concluir? Eu só quero agradecer, Eugênio, essa pessoa maravilhosa que você é uma pessoa que, sabe, quando você começa a pensar em incluir num festival de fotografia a acessibilidade, eu tenho que te aplaudir de pé, Eugênio. Por quê? Porque você não está incluindo uma só parcela da população com deficiência visual. Você está incluindo as pessoas que têm idosas, as pessoas que têm deficiência intelectual leve, para compreensão, muitas vezes a audiodescrição é muito importante. Então, tem muita gente aí que vai usufruir dessa acessibilidade para entender. Eu vou só te citar um exemplo aqui. Como é fácil fazer acessibilidade? Se eu pego uma imagem, né, e aí eu introduzo nessa imagem a audiodescrição, é outra vida. Por quê? Porque se a pessoa com deficiência visual tiver acesso, ela vai entender o que é aquela imagem. Então, eu peço aqui, todos os teus seguidores, que usufruam da acessibilidade que toda a rede social hoje tem. O Twitter tem acessibilidade. Como, Eugênio? Se eu for colocar uma foto lá no Twitter, lá vai ter a possibilidade de eu colocar o texto alternativo. Quer dizer, posso colocar descrição, descrever aquela imagem. Se eu vou para o Instagram, eu tenho a possibilidade de também em configurações colocar o texto alternativo. Se eu for para o Facebook, eu também tenho essa possibilidade, Eugênio. Então, todas as redes sociais hoje já têm essa possibilidade de você colocar o texto alternativo. E esse texto alternativo, quem vai ver? Só o meu leitor de tela. Porque esse texto ele vai ficar invisível para o olho humano, mas vai ficar visível para o leitor de tela.
Então, quando a gente estiver navegando numa página, no Instagram de uma pessoa, no Twitter, a gente vai conseguir ter a audiodescrição dessa imagem. Então é importante a gente deixar essa dica aqui para todos os teus seguidores do Foto em Pauta e que as pessoas comecem a fazer esse exercício. Isso, Eugênio, é empatia, é inclusão. Muito obrigado mesmo pelo carinho que você tem pelo meu trabalho. Eu estou louco que possa acabar essa pandemia e a vida voltar ao normal e te dar um abraço muito carinhoso e dizer gratidão, Eugênio, pela oportunidade que você está me dando de falar do meu trabalho. E com certeza iremos nos ver em breve. Eu espero. Lá em Tiradentes, tomara, né, que eu possa um dia. Isso, em Tiradentes. Vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer um grande encontro lá e com esse compromisso nosso da inclusão cada vez maior no nosso projeto. Gratidão, só isso que eu tenho para dizer. Nós é que agradecemos, viu, João? Nós estamos muito felizes aqui. Espero que os seus seguidores possam nos apoiar nessa campanha, porque pode ter certeza, vai ser emoção em cima de emoção lá nas Paralimpíadas de Tóquio. Eu vou me lembrar de cada uma pessoa que contribuiu nesse projeto. Porque, Eugênio, eu acho que eu não sou o primeiro fotógrafo cego brasileiro, tem outros fotógrafos. Eu não sou o primeiro fotógrafo cego do mundo, um dos maiores e mais importante, Eugênio Balca, que é um homem que me inspira, que é um fotógrafo que me inspira. A paixão pela essa fotografia, ela está além da visão, Eugênio. Por isso que eu, independente da minha condição física, visual, sensorial, eu amo a fotografia. E é muito bom falar com uma pessoa que também ama fotografia. Muito obrigado pela essa oportunidade. Obrigado aí, João. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos ao longo publicar os endereços todos com as conexões para redes sociais, para ver as fotografias. Tem vários filmes interessantes aí do João na internet também, no YouTube. Estamos juntos aí, muito obrigado. Vamos acompanhar o João até Tóquio, seguindo ele aqui no Instagram dele, vibrando com as fotos que ele vai fazendo lá e mandando para a gente. Um abraço, João. Um abraço, até mais.